Olá, amados, graça e paz. Aqui é Cecília Moraes e eu quero compartilhar o teu coração, palavras que transformam. No livro de Lucas, capítulo 7, verso 18 ao 22, diz assim: Os discípulos de João contaram-lhe todas estas coisas. João, chamando 2 discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Quando aqueles homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Na mesma hora, Jesus curou a muitos de enfermidades, males e espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então lhes respondeu: Ide e contai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Glória a Deus. Ouça o Espírito Santo perguntando ao teu coração neste momento: E você, o que tendes visto e ouvido? Ide e contai. Essa é a nossa missão. Amados, esse texto que nós lemos fala acerca de um momento em que João Batista estava preso. E interessante, amados, que quem era João? João Batista, a Bíblia fala acerca dele, que ele veio para preparar caminho para o Salvador. João Batista veio com a missão de anunciar o reino de Deus. João Batista, ele falava que ele anunciava, que ele batizava, mas que após ele viria um que era maior do que ele. Ele, ou seja, falava acerca de Jesus, falava acerca do Salvador, falava acerca dos reis, do Senhor dos senhores, daquele que verdadeiramente tinha todo o poder e autoridade. Então João, ele veio com a missão de preparar esse caminho, com a missão de falar acerca desse reino que Jesus viria tornar conhecido sobre a face da terra. E a Bíblia diz que no momento em que João ele cumpriu essa missão, João falava acerca do reino de Deus, João pregava o arrependimento. João, ele tinha discípulos, pessoas que seguiam João, ouviam João, pessoas que foram alcançadas pela mensagem do reino que era anunciada através da vida de João. E a Bíblia diz que no momento que João estava ali em cárcere, os discípulos de João, eles ouvindo ali na cidade, nos arredores, que havia um homem ali que por onde ele passava, ele realizava grandes feitos. Aquele homem, ele pregava acerca do reino de Deus com poder e autoridade, aquele homem curava, aquele homem, ele libertava os oprimidos, ele curava os doentes de alma, aquele homem fazia paralítico andar, cego enxergar. E a Bíblia diz que quando os discípulos de João, vendo aquele homem e ouvindo também acerca de tudo que ele fazia, testemunhando do que ele fazia, eles correram até João. Chegaram lá e anunciaram a João, contou para João o que eles estavam vendo acontecer. João então ali foi tocado e pensou: será que é aquele de quem eu falava? Será que é este o Salvador que eu anunciei? Será que este é aquele que veio para implantar, para falar acerca do reino que eu vim preparar o caminho? João então mandou que seus discípulos voltassem lá, que os seus discípulos fossem até Jesus com uma pergunta, que os discípulos fossem lá diante de Jesus e perguntassem: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Ou seja, aquele calor, aquela expectativa do coração de João era: só pode ser ele. Este homem que eles estão falando comigo aqui faz tudo que eu anunciei, faz tudo que eu pregava. Só pode ser ele. Será que é ele? A alma dele ficou ali naquela expectativa. Vai lá, pergunta para ele se é ele aquele que havia de vir, aquele a quem eu anunciava, ou havíamos de esperar outro. A Bíblia diz que aqueles homens, obedecendo a João, foram até Jesus. Foram até Jesus e eles falaram com Jesus: Jesus, João Batista nos enviou aqui a te fazer uma pergunta. És tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? És tu aquele a quem a nossa alma
a que a nossa alma espera. És tu aquele rei do reino a qual João anunciava. És tu, Jesus. És tu o Salvador. A Bíblia diz, amados, que Jesus não respondeu com palavras a pergunta daqueles discípulos de João. A Bíblia diz que Jesus, ele continuou fazendo o que ele estava fazendo. A Bíblia diz que Jesus curou muitos de enfermidades ali, curou muitos de males que assolava. Jesus libertou vidas ali de espíritos malignos que as atormentavam. Jesus, diante daqueles discípulos, deu vista a muitos cegos. Jesus não respondeu com palavras, mas a ação de Jesus falou por si. Jesus não respondeu sim, fala para João quem eu sou Jesus. Jesus não fez isso. A Bíblia diz que Jesus, diante da pergunta, continuou operando o que ele fazia. Jesus, ele curou doentes, curou toda sorte de enfermidade. Jesus expulsou o mal da vida de quem estava atormentado. Jesus expulsou espíritos malignos. Jesus fez cego enxergar. Jesus operou maravilhas. E sim que Jesus operou aquelas maravilhas diante daqueles discípulos, Jesus então respondeu para aqueles discípulos: Ide, contai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. Sabe o que Jesus estava falando? Olha com seus olhos, vocês contemplaram o que eu fiz com poder e autoridade que eu possuo. Vocês escutaram a palavra que sai da minha boca, que é fonte de vida eterna. Vá até João e simplesmente diga a João que vocês viram e o que vocês ouviram. Conte para ele o que vocês testemunharam. Sabe o que Jesus estava querendo dizendo? Pode ir lá. Fala para João que vocês viram. Fala para João que vocês ouviram. E o próprio João vai saber que sou eu. O próprio João vai saber que eu sou amado da sua alma. O próprio João vai saber que eu sou o Rei dos Reis, aquele que ele veio preparar caminho. Eu sou o Salvador. Sou eu. Fala para João, ele saberá quem eu sou. Amados, é o que Jesus fala comigo e com você. E você, o que tendes visto, o que tendes ouvido. Hoje nós somos como aqueles discípulos de João. Hoje nós somos como aqueles, amados, que temos a oportunidade de ver, de ouvir as maravilhas do Senhor. E tudo que Jesus fala comigo e com você é: fale do que vocês estão vendo, fale das maravilhas que os seus olhos já contemplaram, que eu realizei na sua vida. Na sua vida, fala do que eu já fiz em você. Testemunhe, testifique de mim. Fale das minhas obras. Fale, as minhas obras testificam de quem eu sou e vocês são testemunhas delas. Amados, olhe para a sua vida. Olhe para você e veja o que Jesus já fez na sua vida. Contemple os livramentos que Ele já te deu. Contemple de quantos males Jesus já te libertou. Contemple de quantos espíritos malignos Jesus já te libertou. Contemple que Jesus te deu visão, visão espiritual. Contemple que Jesus te alcançou, Jesus te deu graça. Jesus transformou sua vida e vem te transformando a cada dia. Olhe para você e veja o que Jesus já realizou na sua vida. Olhe para você e veja que até aqui o Senhor tem te sustentado, o Senhor tem te ajudado. Olhe para você, para dentro de você e veja que verdadeiramente Deus tem sido o teu socorro, o teu auxílio no momento das suas aflições. Olhe para você e veja que Ele tem sido a sua alegria, mesmo em tempos tão difíceis. Olhe para você e veja que Ele tem te levantado no momento em que as situações tentam te fazer prostrar e te desanimar. Olhe para você e veja quantas vezes o teu barco foi agitado pelas situações, pelas adversidades, mas Ele mostrou para você que Ele estava ali presente no barco da tua vida. Olhe para a sua vida e veja quantas tempestades Jesus já acalmou por amor a você, quantos ventos fortes Jesus já cessou por amor a você.
Olhe para a sua vida e veja o quanto Jesus tem sido bom. E o que ele fala para você, testifique de mim. Fale do que você tem visto, do que teus olhos têm contemplado. Fale daquilo que você tem ouvido, das maravilhas que eu tenho feito na sua vida e na vida de tantas pessoas que têm testificado de mim. Fale daquilo que eu tenho realizado, dos feitos que eu tenho feito por você. Fale de mim, testifique de mim. Amados, quando nós testificamos das obras do Senhor nas nossas vidas, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele tem feito, daquilo que nós cremos que Ele fará, quando nós testificamos, amados, fé nasce no coração daqueles a quem nós testificamos. Eu fico imaginando aqueles discípulos correndo até João e falando, João, e João falando assim aí, ele falou que é Jesus? Não, João, nós vimos com os nossos próprios olhos, é ele, João, é ele que havia de vir, é ele, aquele a quem você pregava e anunciava, é ele o Salvador, é ele, João, é ele, João. Imagina a alegria do coração de João em saber que o propósito dele foi concluído, que a missão dele foi exercida, amados, com excelência. Será que nós temos exercido a nossa missão com excelência? Será que nós temos testificado desse Cristo e do que Ele fez nas nossas vidas? Será que o nosso tempo, a nossa vida tem sido mais gasta com reclamações e murmurações acerca daquilo que ainda não aconteceu nas nossas vidas? Ou será que o nosso tempo, a nossa dedicação tem sido em testificar de tudo aquilo que o Senhor já fez? De tudo aquilo que o Senhor já operou, das maravilhas que Ele já realizou na sua vida? E você? O que tendes visto e ouvido, ide e contai. Que Deus abençoe sua vida e